Profeta Isaías, capítulo 46, verso 9. Ô Edu, volta aí, mano. Glória a Deus. A palavra de Deus declara: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Bote a mão aí no seu coração, vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nós invocamos a Tua presença sobre nós nessa noite. Unimos a nossa fé à Tua palavra que declara: não há outro Deus como Tu, não há outro Deus além de Ti. E nós Te pedimos, Senhor, esse mover profético, a profecia, a palavra, a declaração, o evangelho do Deus que anuncia o princípio antes do fim, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. A esse Deus nós invocamos, a esse Deus nós adoramos essa noite. Feche seus olhos aí, levante suas mãos, sentado como você está. Vou dar um minuto para que você tenha uma palavra de oração, uma palavra de fé sobre aquilo que você espera que seja mudado, que seja mexido, que seja manifesto durante esse culto. Tem uma palavra de oração, porque o Espírito do Deus vivo, Ele já está aqui. E Ele já está agindo. Santo, santo é o Senhor. Seja bem-vindo a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare o mais forte que você puder. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare: Tu és, mais uma vez, só a igreja, bem forte. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és, mais uma vez, duas vezes mais forte. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono.
Sim, Senhor. Aleluia. Percebendo ou não, você já está profetizando. Entendendo ou não, você já não é mais o mesmo que entrou aqui essa noite. Aplauda, 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 aplauda. Porque o próprio Deus diz de si próprio: não há outro Deus além de mim, não há Deus semelhante a mim. E aí, o texto que nós lemos de Isaías explica por que não há outro Deus como Ele. Ele diz: porque eu te explico o fim antes do início. Eu digo aonde você vai terminar. Eu digo o que eu vou cumprir. Ele diz: e a minha palavra, o meu conselho, a minha vontade, ela é firme. Porque o diabo conhece o seu passado, o diabo conhece o seu presente, mas somente Deus conhece o seu futuro. Somente Deus conhece o seu futuro. Esse é um Deus profético. Por isso, profecia, se não tem nada a ver com otimismo. Embora pessoas pessimistas não gostem de declarar coisas boas, mas não quer dizer que a pessoa otimista, animada, que o que ela diz vai acontecer. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, vamos lá. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Não depende da minha vontade ou da sua. Não depende se eu quero, se você quer ou se as pessoas querem. Deus quer e Deus faz. Deus promete e Deus cumpre. Por isso Cristo declarou: a missão do Espírito Santo é nos lembrar das palavras, é nos lembrar das promessas, é nos lembrar daquilo que dos céus
Nós já recebemos como um decreto. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Certamente Deus não fará, volta ao início lá, certamente Deus não fará coisa, nada. Deus não faz coisa alguma, sem antes anunciar o que Ele vai fazer para um servo dele nessa terra, para um profeta. Quem é o profeta? É alguém que recebeu um segredo de Deus. E como Deus gosta de contar segredos. Um dia Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que no caminho o Senhor e os seus anjos estão indo. Mas a conversa celestial era assim: por acaso eu vou fazer uma obra grandiosa como essa, sem contar para o meu amigo Abraão? E o Senhor diz aos anjos: vamos almoçar com Abraão e vamos compartilhar com ele aquilo que nós vamos realizar na terra. Porque certamente Deus não faz coisa alguma sem anunciar e compartilhar com um filho e uma filha nessa terra. Profecia é, Deus promete, a gente anuncia o que Ele prometeu. Deus declara e nós replicamos essa declaração na terra. E a profecia, ela é uma habilidade do Espírito, Por isso, para profetizar, para se tornar um profeta, para ter esses segredos, é necessário uma visitação do Espírito. A sua fala, ela tem um poder criativo. Princípio da primeira menção: todas as vezes que a Bíblia menciona algo pela primeira vez, aquilo dirige o significado por todas as Escrituras. Quer saber algo sobre qualquer assunto? Procure em Gênesis. A primeira vez que a Bíblia falar sobre aquele assunto, é aquilo. A primeira vez que a Bíblia fala sobre a fala, dizer algo, não é para comunicação. A gente pode se comunicar por gestos, pela escrita. Mas a primeira vez que a Bíblia nos ensina sobre a declaração de uma palavra, é para que algo fosse criado. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Primeiro o Espírito vem, e depois a profecia acontece. Quando o Espírito do Senhor está ali pairando, há a primeira declaração da palavra de Deus, e uma sucessão de declarações. Versículo 3 de Gênesis 1: e disse Deus, haja luz. Verso 6, e disse Deus, haja expansão no meio das águas. Verso 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas. Verso 14, e disse Deus, haja luminares. Verso 20, disse Deus. Verso 24, disse Deus. Verso 26, disse Deus. A partir do momento que o Espírito se move, uma série de profecias, de declarações, de decretos são liberados, e são palavras que criam. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, ele cria algo. Ele cria uma realidade, ele muda uma circunstância, ele muda uma situação.
Ele muda um diagnóstico. Ele muda o destino de uma situação terrena, de algo que talvez aos olhos naturais seriam irreversíveis. Até que através do Espírito Santo, algo é criado nos céus e vem até a terra. A Bíblia nos ensina. O Espírito vem sobre nós, depois a profecia acontece. Isso aconteceu em Gênesis 1. Primeiro a glória, primeiro o Espírito. Quando o Espírito, a glória do Senhor vinha sobre Moisés, Moisés recebia a palavra de Deus. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Maria, ela dá luz ao verbo encarnado, primeiro o Espírito, depois a palavra. Pastor, por que você está dizendo isso tanto? Porque Deus fala com pessoas, talvez você não entende a importância do Espírito Santo na sua vida. Você não entende porque o seu coração está fechado, porque você está amargurado, mal-humorado, triste. É porque o toque do Espírito do Deus Todo-Poderoso abre os seus sentidos, o seu entendimento espiritual. Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então é para todos, amém? E quando o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, a promessa é: os vossos filhos e as vossas filhas. A primeira coisa que acontece quando o Espírito de Deus toca a carne, a vida de alguém, eles profetizarão. Atos capítulo 19, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos. Vamos lá que todo mundo tem que ler junto. Atos 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo, apóstolo Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam. Quando o Espírito vem, é irresistível, é impossível conter a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Marcos capítulo 9, verso 25. Estou te provando a mesma coisa com vários textos. Marcos 9, 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, espírito mudo e... Presta atenção. Esse menino que tinha esse espírito mudo e surdo, a surdez dele era onde? Era no tímpano. Era um problema do sistema nervoso central. A surdez dele era no espírito. O espírito que habitava nele era surdo para o mundo espiritual. O que fazia esse menino mudo? Eram as cordas vocais? Não foi um episódio de cura, foi um episódio de libertação. O espírito que habitava naquele menino o fazia surdo e mudo para as coisas espirituais. E Deus fala com muitas pessoas que dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Seu problema não é físico. É que quando alguém fala para você: Deus falou comigo, você acha que foi audível. Se fosse audível, todos nós teríamos escutado também. Deus falou no Espírito.
E é esse texto que Jesus diz assim: essa casta só sai com jejum e oração. Então não é qualquer demônio difícil de expulsar, porque só sai com jejum e oração. Não, Cristo diz, essa casta. Demônios surdos e mudos só saem com jejum e oração, porque jejum e oração te faz alguém sensível à voz de Deus. E somente alguém que é sensível à voz de Deus pode libertar alguém que não ouve a voz de Deus. Somente alguém que tem boca de profeta pode repreender o espírito que está tentando silenciar um profeta. Pastor, isso é importante. Isso é fundamental. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da... O testemunho de Jesus é o espírito da... O evangelismo é profético. E ele revela a vontade e o caráter de Cristo para com aquela pessoa. O testemunho, anunciar a Cristo, é o que move o espírito da profecia. Por isso nós declaramos: seja curado, seja liberto. Deus vai salvar sua casa, Deus vai quebrar as cadeias. O diabo não tem poder sobre a sua vida. De quem são essas palavras? De um pregador empolgado? Quem anunciou isso para nós foi Cristo. Porque alguém ia perguntar para Cristo, né? Só para tirar a dúvida: Jesus, se o Senhor quiser me curar... Ele nem deixava a pessoa terminar, ele dizia: eu quero. Ah, se o Senhor quiser me libertar, eu quero. Se o Senhor quiser, eu quero, receba. Por isso, quando um profeta declara: receba, receba a vontade de Cristo para a sua vida, para a sua saúde, para a sua casa, para as suas finanças, para o seu ministério. E o louvor, ele é profético. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, escola de profetas, entenda, grupo de louvor. Você sempre vai ver que o grupo de profetas é a banda gospel. Eles só aparecem na Bíblia entoando cânticos e sendo tomados pela presença de Deus. Porque não basta adorar, a adoração ela tem que ser profética. João 4:23. Eu estou encerrando para a gente orar. Eu sinto que Deus vai mudar o destino de pessoas aqui hoje. Não sei como você entrou aqui, o Espírito vai tocar na sua vida e você vai sair profeta desse lugar. João 4:23, mas a hora vem, e agora é, diga é agora, é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... A sua adoração só é verdadeira se é em espírito. Só que quando o Espírito vem, ele te faz profetizar. Por isso todo louvor é profético. Em todas as músicas você está declarando algo sobre a sua vida. Em todas as músicas você está liberando decretos, sentenças e palavras para o seu futuro. Entendendo o seu coração e a sua alma ou não,
Quando você canta um cântico, seu espírito está profetizando. Por isso Deus habita, Ele permanece. É o lugar que Ele quer ficar, no meio dos louvores do seu povo. Porque quando o povo está louvando, Deus está falando. E Deus tem silenciado tantos profetas nesse tempo. Esses dias vi a declaração dos maiores grupos de pagode dos últimos anos. E ele está num podcast, ele conta que um dia a gravadora manda para ele uma letra de música. E essa letra de música é uma carta de suicídio. E quando ele recebe, ele diz: ninguém vai cantar isso. É surreal, é impossível, não há lógica. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando. E aquela música em meses se torna a principal música daquele grupo. Cantada por estádios inteiros, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Declarando uma carta de suicídio. Música mais tocada dos últimos anos. Estou dizendo que é música ruim não. Música boa, música boa. Lady Gaga e aquele ator lá, o de olhinho azul bonitinho lá. Música chiclete, que fica na cabeça. Shallow alguma coisa. O que acontece com esse cara no filme? Suicídio. Morte. E a música é uma declaração de morte. Tem um rapper bem famoso agora, preso por acusações de abuso, de estupro. Todas as músicas falam de prostituição, de adultério, de infidelidade, de promiscuidade, de pedofilia. Músicas invocam demônios específicos. Quando você vai num ambiente das trevas, para invocar um demônio específico, você precisa cantar a música específica daquela entidade, ou ela não desce. Deus está libertando pessoas hoje. Ele não sabe porque a sua música é aquela que gruda na sua cabeça, porque essa música, ela está derretendo a sua vida, ela está destruindo a sua família, ela está acabando com o seu futuro, porque ela é profética. Aí eu escuto pessoas dizendo assim: não é só olhar bem a letra, e aí escolher bem aquilo que eu canto. Pois é engraçado, porque quando Saul tinha aquele espírito maligno, embora da parte de Deus, mas era maligno, ele sabia que precisava de um arpista, um tangedor ungido, e chamaram a Davi. Davi nunca cantou uma palavra, ele apenas dedilhava o seu instrumento, mas os acordes eram ungidos. Os acordes eram ungidos. Os maiores compositores da história, principalmente os clássicos, morreram com uma vida desgraçada. Morreram pobres, tiraram a própria vida, se mutilaram, se destruíram. E Jesus diz: a hora é, e é hoje, é agora, Deus tem pressa. Diz que os verdadeiros adoradores se levantem e adorem a Deus da única forma que é possível: em espírito e em verdade. Porque quando o Espírito vem e você profetiza aquela música, a sua realidade muda. Essa música fala muito comigo, porque há quase 17 anos atrás, quando eu me converti, eu tive que sentar na sarjeta. Não sei se você já sentou na sarjeta. Eu achava que era coisa de filme, até eu sentar na sarjeta. Eu disse: Deus, fala comigo. Eu recebi um CD, chamava Deus do Impossível, Toque no Altar. E as músicas que estavam naquele CD mudaram todas as áreas da minha vida.
Todas as áreas, todas as circunstâncias, físicas, emocionais e espirituais mudaram por causa dessas canções. Deus está te entregando algo nesse janeiro de 2025. Não é para que você viva o melhor ano da sua vida, porque parece que naturalmente, se a gente for andando, as coisas têm que dar certo. Nesse mês de janeiro, você está construindo, você está declarando, você está decretando o melhor ano da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde.